milionário acusa a nova empregada de ter roubado o anel de casamento de sua mãe, mas ele nem imagina que o som da porta da mansão se fechando com força ecoou como um trovão, fazendo os cristais do lustre tremerem levemente no hall de entrada. Fernanda parou no meio de sua tarefa, o pano de polir ainda na mão, enquanto limpava o antigo relógio de parede que marcava as horas com uma precisão implacável. Seu coração disparou ao ouvir os passos pesados se aproximando pelo corredor de mármore. Você roubou o anel da minha mãe? A voz de Marcos Henrique cortou o ar como uma acusação inescapável, cheia de fúria contida. Ela se virou lentamente, encontrando os olhos castanhos dele flamejando de raiva. O rosto que antes irradiava um charme descontraído, agora rígido, com os punhos cerrados ao lado do corpo. Fernanda sentiu um frio na espinha. Nas 4 semanas que trabalhava ali, Marcos sempre fora o patrão ideal. Educado, com um sorriso que iluminava o ambiente e até brincalhão em momentos inesperados. Agora ele a olhava como se ela fosse uma intrusa em seu mundo perfeito. Senhor Marcos, do que o senhor está falando? Fernanda respondeu, sua voz tremendo, apesar de tentar manter a compostura. Seus dedos instintivamente tocaram um anel simples de ouro que usava no dedo anelar da mão direita. Um anel delicado, com uma pequena safira no centro, envolto por gravuras sutis que lembravam ondas do mar. Era sua relíquia mais preciosa, herdada de uma infância fragmentada, o único elo com memórias vagas de uma família que mal conseguia recordar. Marcos deu um passo à frente, apontando diretamente para o anel. Esse aí! Onde você arranjou isso? Minha mãe esteve aqui há 2 semanas, usando o anel de casamento dela, idêntico a esse. E agora você aparece com ele no dedo como se fosse seu. Explique-se. A raiva dele era palpável, mas por baixo, Fernanda percebeu um tremor de dor, algo mais profundo que mera suspeita. Os outros funcionários começaram a surgir nas sombras dos corredores. Dona Clara, a cozinheira robusta e maternal, espiou da porta da cozinha com olhos arregalados, segurando uma colher de pau como se fosse uma arma. João, o motorista idoso, parou no topo da escada, fingindo ajustar um quadro na parede enquanto observava a cena. O ar ficou carregado de tensão, como se a mansão inteira prendesse a respiração. Fernanda recuou um passo, as costas tocando a parede fria, sentindo lágrimas quentes ameaçarem cair. Eu juro, senhor, este anel é meu desde que me entendo por gente. Meus pais adotivos me deram quando eu era adolescente. Disseram que veio comigo quando me encontraram. Eu nunca roubaria nada, especialmente algo tão sentimental. Marcos soltou uma risada amarga, sem humor. Seus pais? Que conveniente! Esse anel é único, feito sob medida para minha mãe pelo meu pai antes de ele falecer. Só existem 2 no mundo. Um dela e o outro, bem, isso não é da sua conta, mas eu sei que você deve ter pego quando ela visitou e deixou o quarto desarrumado por um momento. A dor na voz dele a atingiu como uma faca. Fernanda sabia o quanto aquele anel significava para a família Henrique. Era o símbolo do amor eterno entre a mãe de Marcos, Dona Helena, e o falecido pai. Um homem que construíra um império de empresas de tecnologia, mas que morrera jovem em um acidente de carro, deixando a viúva devastada. Dona Helena amava aquele anel mais que qualquer joia. Era sua âncora emocional, usado todos os dias como uma promessa, não quebrada. Fernanda sentiu empatia profunda por Marcos. Imaginava como devia ser crescer à sombra de uma perda tão grande, carregando o peso de ser o herdeiro solitário. Mas agora ele a via como uma traidora. Por favor, me escute, ela implorou, a voz embargada. Eu vim trabalhar aqui porque precisava ajudar minha família. Meus pais adotivos, Pedro e Maria, estão passando por dificuldades. A loja deles fechou e minha mãe está doente, precisando de tratamentos caros. Eu larguei meu curso de enfermagem para isso. Eu não sou ladra. Marcos puxou o celular do bolso, os dedos voando na tela. Vou chamar a polícia. Roubo na minha casa? Não tolero isso.
As lágrimas finalmente rolaram pelo rosto de Fernanda, quentes e salgadas. Ela pensou em Pedro e Maria, que a criaram com amor inabalável, desde que a encontraram aos 5 anos, vagando sozinha em uma estação de trem, confusa e sem memórias claras, apenas com o anel no dedo, pequeno demais para caber direito. Eles a acolheram como filha, trabalhando incansavelmente para dar-lhe uma vida digna. Agora, tudo isso estava em risco por uma acusação que ela não compreendia. Mas, olhando nos olhos furiosos de Marcos, Fernanda sentiu um estranho déjà-vu, como se aqueles olhos, cheios de intensidade, já tivessem cruzados dela em outro tempo, em outra vida. Por que o anel era tão idêntico? E por que, apesar da raiva, havia uma faísca de algo mais suave nele, algo que a atraía desde o primeiro dia? 4 semanas antes, Fernanda chegara à mansão Henrique com uma mala modesta e o coração apertado de ansiedade. Vestida em um uniforme azul simples que comprara com suas economias, ela tocou o interfone no portão imponente. Bom dia, sou Fernanda, para a vaga de empregada doméstica. A voz calorosa de Dona Clara respondeu: Entre, querida, siga pelo caminho de pedras. O jardim era um paraíso. Flores exóticas em padrões geométricos, uma fonte murmurante que ecoava como uma canção, e a mansão ao fundo, um palácio moderno com linhas elegantes e janelas panorâmicas. Fernanda tocou o anel por instinto, seu talismã contra o medo. Precisava desse emprego. Pedro e Maria contavam com ela para pagar as contas médicas. Dona Clara a recebeu na porta. Uma mulher de meia idade com um sorriso acolhedor. O senhor Marcos vai te entrevistar pessoalmente. Ele é exigente, mas justo. Fernanda assentiu, admirando o interior. Paredes com quadros abstratos, móveis de design minimalista e uma escada em espiral que levava ao andar superior. Tudo parecia vagamente familiar, como ecos de um sonho esquecido. Você deve ser Fernanda. A voz grave e confiante a fez virar. Marcos descia a escada com passos leves, vestindo uma camisa casual que destacava seu porte atlético, cabelos escuros ligeiramente bagunçados e um sorriso que derretia barreiras. Ele era mais jovem do que esperava, uns 35 anos, com uma energia vibrante que contrastava com a formalidade da casa. Sim, prazer em conhecê-lo. Fernanda estendeu a mão, sentindo um formigamento ao toque dele, quente, firme. O prazer é meu. Pode me chamar de Marcos, sem senhor. Aqui somos uma equipe. Eles conversaram na sala de estar, com vista para o jardim. Marcos perguntou sobre sua experiência anterior em casas grandes, seus horários e até sobre sua família. Fernanda mencionou Pedro e Maria com gratidão, explicando brevemente as dificuldades, mas sem pedir pena. Você parece alguém que não foge de desafios, ele comentou, inclinando-se para a frente, os olhos fixos nos dela, com uma intensidade que a fez corar levemente. A mansão é grande, mas prometo que não mordo, a menos que você queime o café. Ele piscou, e Fernanda riu, um momento engraçado que quebrou o gelo. Eu faço um café imbatível, prometo, com canela do jeito que minha mãe ensinou. Marcos sorriu e ali, naquele instante, Fernanda sentiu uma conexão inexplicável, como se ele a visse não só como empregada, mas como pessoa. Você começa amanhã, Dona Clara te mostra tudo. Nas semanas seguintes, Fernanda se integrou à rotina com dedicação. Acordava cedo, limpava os cômodos com capricho, organizando livros na biblioteca por temas que pareciam intuitivos para ela. Marcos elogiava frequentemente. Você tem um toque mágico, Fernanda. A casa nunca esteve tão viva. Em uma tarde, enquanto ela arrumava flores no vaso da sala, ele parou para conversar. Sabe, minha mãe vem visitar em breve. Dona Helena é uma força da natureza. Viúva, mas com um coração enorme. Ela ama essa casa. Fernanda assentiu, sentindo uma pontada de inveja. Ela mal se lembrava de sua própria mãe biológica, só fragmentos. Uma voz suave cantando, um jardim cheio de risos e o anel no dedo.
Foi nessa conversa que Fernanda notou o flerte sutil. Marcos se aproximava mais do que o necessário, seus olhos demorando nos dela, e uma brincadeira leve sobre como uma empregada tão talentosa ainda está solteira. Ela retribuiu com um sorriso tímido, sentindo borboletas no estômago. Era romântico, proibido, mas irresistível. Talvez eu esteja esperando o patrão certo, ela brincou de volta, e ele riu. Um som genuíno que aqueceu o ambiente. Mas agora, com a acusação pairando, tudo aquilo parecia um sonho distante. Enquanto Marcos discava para a polícia, Fernanda se perguntava como uma atração nascente poderia virar desconfiança tão rápido. E o que ele nem imaginava era que o anel guardava segredos que uniam suas vidas de maneiras impossíveis. A polícia chegou à mansão Henrique em menos de 20 minutos, transformando o hall elegante em um cenário de interrogatório improvisado. 2 oficiais entraram pela porta principal. O detetive Luiz, um homem de 40 e poucos anos com bigode espesso e olhos cansados de quem já vira muitos dramas familiares, e a agente Sofia, mais jovem, com um bloco de notas na mão e uma expressão neutra que não revelava nada. Marcos os recebeu com um aceno rígido, ainda fervendo de raiva, enquanto Fernanda permanecia encostada na parede, as mãos trêmulas, cruzadas sobre o peito, como se tentasse proteger o coração de mais feridas. Senhor Henrique, o senhor reportou um roubo? Perguntou Luiz, ativando um gravador digital com um clique seco. Marcos apontou para Fernanda sem hesitar. Sim, essa empregada está usando o anel de casamento da minha mãe. É uma peça única, avaliada em mais de 80 mil, feita sob encomenda em 1990 pela joalheria exclusiva que meu pai frequentava. Só existem 2, um da minha mãe e o outro perdido há anos. Fernanda sentiu o chão oscilar sob seus pés ao ouvir o valor. Era mais dinheiro do que Pedro e Maria haviam juntado em uma vida inteira de trabalho honesto na pequena loja de artesanato que mantinham na periferia da cidade. Ela tirou o anel do dedo com dedos vacilantes e o entregou à agente Sofia, que o examinou sob a luz do lustre, virando-o para inspecionar as gravuras internas. Há alguma inscrição que prove a propriedade? Sofia perguntou a Marcos, sua voz calma contrastando com a tensão no ar. Sim, olhe dentro. Para Helena, eterno como o mar, de Victor. Meu pai mandou gravar isso antes de dar a ela no dia do casamento. Ele amava o oceano. Dizia que era como o amor deles, infinito e profundo. A voz de Marcos falhou por um instante, revelando a camada de dor por baixo da fúria. Victor Henrique morrera em um naufrágio durante uma viagem de negócios, deixando Helena viúva aos 30 anos, com Marcos ainda criança. O anel era o último vestígio tangível daquele amor, e Helena o usava todos os dias como uma armadura contra a solidão. O detetive Luiz pegou o anel e o comparou com fotos que Marcos mostrou no celular. Imagens de Helena em festas familiares, o anel brilhando no dedo dela. As peças parecem idênticas, Luiz admitiu, franzindo a testa. Senhora, como você obteve este anel? Fernanda enxugou as lágrimas com a manga do uniforme, sua voz baixa, mas firme. Meus pais adotivos, Pedro e Maria, me deram quando completei 18 anos. Disseram que eu estava usando quando me encontraram aos 5 anos, sozinha em uma estação de trem. Eu não lembrava de nada, só flashes de uma mulher rindo perto de ondas do mar, um homem alto me carregando nos ombros e uma casa grande com vista para o oceano. Eles pensaram que era de família, então guardaram para mim. Marcos bufou cruzando os braços. Que história dramática! Agora vai dizer que é coincidência? Minha mãe perdeu o dela? Não, ela o guarda como um tesouro sagrado desde que meu pai morreu. Mas algo na narrativa de... Fernanda tocou uma corda em Marcos. Ele se lembrou de uma história familiar antiga, sussurrada em noites de insônia. Sua tia, irmã de Victor, havia desaparecido anos antes do nascimento de Marcos, levando consigo um anel gêmeo, presente de noivado, que Victor dera a ela por engano, mas que acabou sendo duplicado. Poderia ser? Não.
Ele sacudiu a cabeça, recusando-se a considerar. Dona Clara, da cozinha, aproximou-se timidamente, limpando as mãos no avental. Senhor Marcos, com licença, mas talvez devêssemos checar com Dona Helena primeiro. Ela veio aqui há 2 semanas, lembra? Ficou no quarto de hóspedes e Fernanda limpou tudo depois. Marcos hesitou, mas assentiu. Tudo bem, vou ligar para ela. Ele discou o número, colocando no viva voz. Mãe, oi, é o Marcos. Rápido, você está com o anel de casamento? O do papai? A voz de Helena veio clara, surpresa. Claro que estou, filho. Por quê? Está no meu dedo agora mesmo, nunca tiro. Aconteceu algo? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marcos empalideceu, desligando o telefone com um clique. Ela está com o dela. Isso significa... Existem 3 anéis? A agente Sofia ergueu uma sobrancelha. Ou talvez não sejam únicos como o senhor pensa. Vamos verificar a joalheria original? Marcos murmurou. A joalheria faliu há 15 anos, mas eu tenho documentos em casa. Meu pai encomendou só 2. Um para minha mãe e o outro para uma pessoa especial na família. Fernanda, sentindo uma faísca de esperança, pediu. Posso ver uma foto da sua? Mãe usando o anel? Talvez eu reconheça algo. Marcos relutou, mas mostrou uma imagem recente. Helena na praia, o anel reluzindo contra a pele bronzeada, o mar ao fundo. Fernanda ofegou. A imagem evocou uma memória vívida. Ela mesma, criança, correndo na areia. Uma mulher idêntica a Helena chamando seu nome. Essa praia, eu sonhei com ela tantas vezes. E o anel parece o meu. João, o motorista, que observava da escada, finalmente falou. Sua voz rouca de anos de fumo. Senhor Marcos, eu preciso contar algo sobre o dia que sua tia Helena desapareceu há 30 anos. Marcos virou-se bruscamente. Minha tia? O que isso tem a ver? João baixou os olhos. Eu trabalhava para seu pai na época. Vi seu primo, o Alberto, discutindo com ela no jardim. Ele estava endividado e Helena carregava o anel gêmeo, presente do seu pai para ela, como herança. Depois, ela sumiu e Alberto disse que ela fugira. Mas eu vi um carro estranho levando algo, talvez uma criança. O detetive Luiz se aproximou. Isso é grave. Por que não contou antes? João suspirou. Alberto me ameaçou. Disse que me acusaria de roubo. Eu era novo. Tinha família para sustentar. A revelação deixou todos atônitos. Fernanda sentiu as pernas fraquejarem. Poderia ela ser connected a essa tia desaparecida? Dona Clara interveio. E tem mais, senhor. Desde que Fernanda chegou, ela arruma as coisas do jeito que Dona Helena gosta. Os livros por cor na prateleira, as toalhas dobradas em triângulo, como se soubesse, intuitivamente. Marcos passou a mão pelos cabelos confuso. Isso não prova nada, mas seus olhos, ao encontrar os de Fernanda, suavizaram por um segundo. Lembrou-se de um momento romântico dias antes, quando na biblioteca ele a ajudara a alcançar um livro alto, seus corpos se tocando acidentalmente. Cuidado, não quero que caia, ele brincara, e ela rira. Com você por perto eu vou. Agora aquela paquera inocente parecia distante. Mas a atração persistia, misturada à confusão. O detetive sugeriu. Um exame de DNA resolveria isso. Podemos comparar com amostras da família Henrique. Fernanda assentiu, lágrimas nos olhos. Eu quero a verdade, mesmo que doa. Marcos, relutante, concordou. Enquanto a polícia saía, prometendo resultados rápidos, ele se virou para Fernanda. Se você for inocente... Me desculpe pela acusação precipitada. Ela olhou para ele, o coração apertado de emoção. Eu entendo, Marcos. Perder algo sentimental deve ser como perder um pedaço da alma. Naquela noite, sozinha no quarto de empregados, Fernanda chorou pela família adotiva, pela atração proibida por Marcos e pelo mistério que ameaçava virar sua vida de cabeça para baixo. Mas, em meio à dor, uma faísca de superação brilhava. Ela sobrevivera a abandono infantil, ajudara Pedro e Maria em tempos duros. Sobreviveria a isso também.
No dia seguinte, Marcos a encontrou na cozinha, servindo café. Fernanda, eu fui um idiota ontem. Ele se sentou à mesa, vulnerável pela primeira vez. Meu pai morreu quando eu tinha 10 anos e o anel é tudo que resta dele para minha mãe. Eu surtei. Ela serviu uma xícara para ele, seus dedos roçando os dele por acidente. Ou não. Eu sei o que é perda. Meus pais adotivos me contaram que eu chorava pelo mar à noite, como se sentisse falta de algo. Talvez sejamos mais parecidos do que pensamos. Ele sorriu levemente, um momento engraçado quebrando a tensão. Bem, se você for uma ladra, é a mais charmosa que já vi. Ela riu corando. E você é o patrão mais teimoso. Mas sério, Marcos, vamos descobrir a verdade juntos? Ele assentiu, os olhos fixos nos dela, uma faísca romântica reacendendo. Juntos. Enquanto esperavam os resultados do DNA, memórias começaram a surgir para Fernanda. Flashes de uma casa à beira-mar, risos de uma criança, talvez um irmão, e o anel sendo colocado em seu dedo por mãos gentis. Dona Clara notou. Você cozinha como Dona Helena, com ervas frescas do jardim. Fernanda riu. Instinto, eu acho. Mas por dentro, o medo misturava-se à esperança. E Marcos, ele lutava contra sentimentos crescentes. A empregada que o atraía agora poderia ser parte de um segredo familiar. A superação viria, mas o caminho seria cheio de emoções profundas. A espera pelos resultados do exame de DNA transformou a mansão Henrique em um caldeirão de emoções contidas, onde cada olhar trocado entre Marcos e Fernanda carregava camadas de dúvida, atração e uma crescente vulnerabilidade. No dia seguinte à visita da polícia, Fernanda acordou cedo como de costume, mas em vez de mergulhar imediatamente nas tarefas de limpeza, encontrou Marcos na varanda envidraçada que dava para o jardim, bebendo café, enquanto olhava o nascer do sol tingir as flores de laranja e rosa. Ele parecia exausto, as olheiras profundas, revelando uma noite em claro, e pela primeira vez, Fernanda viu além da fachada do milionário confiante. Um homem carregando o peso de uma família fragmentada pela perda do pai e pelos segredos que agora ameaçavam explodir. Não consegui dormir, ele admitiu ao vê-la, gesticulando para que se sentasse ao seu lado. Passei a noite revendo documentos antigos do meu pai, sobre o anel e sobre minha tia Helena. Fernanda hesitou, mas aceitou o convite, sentando-se na cadeira oposta, o ar matinal fresco, carregando o perfume das rosas que ela mesma plantara na semana anterior. Um toque pessoal que Marcos elogiara, dizendo que o jardim nunca parecera tão vivo. Sua tia? O que ela tem a ver com isso? Perguntou ela. Servindo-se de uma xícara de café, seus dedos roçando os dele novamente em um toque acidental que enviou um arrepio sutil por sua espinha. Marcos sorriu de lado, um sorriso cansado, mas genuíno, com uma pitada de humor autodepreciativo. Bem, se você for mesmo uma ladra internacional de joias, pelo menos escolheu uma família complicada para roubar. Minha tia Helena era a irmã mais nova do meu pai. Desapareceu há 30 anos, levando o anel gêmeo, o que ele deu a ela como herança familiar antes de encomendar o da minha mãe. Meu pai nunca superou isso. Achava que ela fugira por causa de dívidas ou um amor proibido. Ironia, né? Eu acusando você de roubo, quando o verdadeiro mistério está na minha própria árvore genealógica. Fernanda riu baixinho, um momento leve que aliviou a tensão. Era engraçado imaginar Marcos, o CEO implacável de uma rede de empresas de tecnologia, lidando com dramas dignos de novela. Se eu fosse ladra, escolheria algo menos sentimental, tipo aqueles relógios caros que você guarda na gaveta do escritório. Mas sério, Marcos, por que acha que meu anel é ligado a isso? Ele se inclinou para a frente, os olhos fixos nos dela com aquela intensidade que sempre a fazia sentir exposta, mas de um jeito bom, como se ele a visse de verdade.
porque as gravuras internas são idênticas, eterno como o mar. E você mencionou memórias de ondas, de uma casa à beira-mar. Minha família tinha uma propriedade litorânea onde Helena morava. Vendemos depois do desaparecimento dela. Fernanda sentiu um nó na garganta. Flashes de memória voltaram, correndo na praia, pés na areia quente, uma mulher de cabelos longos, talvez Helena, colocando o anel em seu dedo pequeno, dizendo: "Guarde isso, minha flor, é nosso segredo contra as ondas." Enquanto conversavam, Dona Clara entrou com uma bandeja de pães frescos, interrompendo o momento com um comentário maternal. "Vocês dois parecem um casal discutindo o café da manhã. Comam algo antes que desmaiem de tanto drama." Marcos corou levemente e Fernanda sentiu o rosto esquentar. Havia uma paquera implícita ali, nos olhares demorados, nas brincadeiras. "Clara, você é pior que minha mãe." Marcos rebateu rindo. "Mas tem razão. Fernanda, prove isso. É receita da família, com ervas do jardim que você revitalizou." Ele partiu um pedaço e ofereceu a ela, um gesto romântico e íntimo que fez seu coração acelerar. Ao morder, ela fechou os olhos. "Isso tem gosto de casa. Minha mãe adotiva faz algo parecido, mas com um toque de sal marinho." Marcos observou-a fascinado. "Você tem um paladar incrível. Sabe, se não fosse empregada, eu te contrataria como chefe pessoal. Ou algo mais pessoal." O flerte era sutil, mas elétrico, e Fernanda retribuiu com um sorriso tímido. "Cuidado, patrão. Eu poderia aceitar e virar sua parceira em crimes culinários." Mas o humor evaporou quando o telefone de Marcos tocou. Era o detetive Luiz. "Senhor Henrique, interrogamos seu primo Alberto." Ele confessou. Marcos colocou no viva voz, e Fernanda se aproximou, seus ombros se tocando. "Confessou o quê?" perguntou Marcos, a voz tensa. "Tudo sobre o desaparecimento de Helena. Ele a ajudou a fugir. Não foi sequestro, mas um plano. Helena estava grávida de um amor proibido, um homem casado que não podia assumir. Alberto arranjou uma nova identidade para ela em outra cidade, para proteger a reputação da família. Mas algo deu errado. Helena morreu no parto. E a criança... Bem, ele a deixou em uma estação de trem, com o anel no dedo, achando que seria adotada por uma boa família. Ele destruiu os documentos para encobrir. Fernanda cobriu a boca, lágrimas escorrendo. A criança era uma menina? Luiz confirmou. "Sim, nascida em 1995, mesma época que você foi encontrada, Fernanda." O mundo de Fernanda desabou em um turbilhão de emoções. Alívio por não ser ladra, dor pela mãe biológica que nunca conheceu, e uma empatia profunda por Helena, uma mulher que sacrificara tudo por amor. "Então eu sou filha dela. Sobrinha do seu pai? Prima sua?" Marcos desligou o telefone, virando-se para ela com olhos marejados. "Parece que sim. Você é família, Fernanda. Prima distante, mas família." Ele a puxou para um abraço impulsivo, forte e protetor. E por um momento, o romance latente se misturou à revelação familiar. Não incesto, mas uma conexão profunda, complicada pela atração que já existia. Fernanda se permitiu chorar em seu ombro, sentindo o cheiro dele, uma mistura de colônia e café, que a fazia se sentir segura. "Eu sempre soube que faltava algo na minha vida", ela sussurrou. "Pedro e Maria me amaram, mas eu sonhava com o mar, com risos que não eram deles." Dona Clara, que ouvira tudo da porta, entrou chorando também. "Eu suspeitava, menina. Você se move pela casa como se fosse dona. Arruma as cortinas do jeito que Helena descrevia em cartas antigas que li uma vez." João acrescentou da sala adjacente. "E o anel?" Alberto mencionou que Helena insistiu em deixá-lo com a bebê como proteção. Marcos soltou Fernanda gentilmente, limpando uma lágrima do rosto dela com o polegar, um toque terno, romântico, que enviou faíscas. "Vamos fazer o DNA confirmar, mas no coração eu já sei. Bem-vinda à família, prima." Ela riu através das lágrimas. "Prima,
Depois de todo esse flerte, agora sou parente? O universo tem um senso de humor cruel. Ele piscou. Ei, primos distantes podem... Bem, vamos ver o que o destino diz. O momento era intenso, cheio de superação. Fernanda superando o abandono. Marcos superando a desconfiança, mas também de uma paquera que prometia evoluir. Enquanto aguardavam o DNA, novas situações surgiram. Marcos levou Fernanda para a antiga casa à beira-mar, agora abandonada, para despertar memórias. Caminhando pela praia, ele pegou a mão dela para não escorregar na areia, e eles riram de uma onda que os molhou, transformando o passeio em um flerte molhado e divertido. Você nada como um peixe, ele brincou, e ela rebateu. E você corre como um caranguejo, assustado. Mas em meio ao riso, memórias vieram. Fernanda recordou Helena cantando uma canção sobre o mar e chorou nos braços de Marcos, sentindo-se completa pela primeira vez. A empatia crescia, ele compartilhava histórias do pai, ela de sua vida humilde, construindo laços que transcendiam sangue. O detetive ligou novamente. O DNA sai amanhã, mas Alberto deu o nome dos adotivos. Pedro e Maria Oliveira, endereço na periferia. Fernanda assentiu, emocionada. Eles não sabiam. Pensavam que eu era órfã. Marcos a olhou com admiração. Você superou tanto, Fernanda, sozinha, ajudando sua família adotiva. Eu admiro você. O romance florescia, sutil, mas inegável, em meio à reviravolta familiar. O resultado do exame de DNA chegou como uma tempestade inesperada na manhã seguinte, envelopado em um envelope selado, entregue pessoalmente pelo detetive Luiz à porta da mansão. Marcos o abriu com mãos que tremiam ligeiramente, enquanto Fernanda observava da porta da cozinha, o coração batendo, como um tambor em um ritual antigo. Dona Clara e João pairavam por perto, fingindo tarefas rotineiras, mas com os ouvidos atentos. A mansão inteira parecia suspensa em um fio de expectativa. É oficial, Marcos anunciou, sua voz rouca de emoção ao ler o relatório. 99% de compatibilidade. Fernanda, você é filha de Helena Henrique, minha tia. Isso faz de você minha prima em primeiro grau. Ele ergueu os olhos para ela, uma mistura de alívio, choque e algo mais profundo, como se o universo tivesse rearranjado as estrelas só para eles. Fernanda sentiu as pernas fraquejarem e Marcos correu para ampará-la, guiando-a até o sofá da sala de estar. Lágrimas quentes escorriam pelo seu rosto, não de tristeza, mas de uma catarse profunda, como se anos de perguntas não respondidas finalmente encontrassem eco. Eu tenho uma mãe biológica que eu nunca conheci e um pai que nem sei quem é. Mas Pedro e Maria, eles me criaram, me amaram sem saber a verdade. A empatia por Helena a invadiu. Uma mulher jovem, grávida de um amor impossível, forçada a fugir para proteger o filho, morrendo sozinha no parto. Ela deve ter sofrido tanto, Fernanda sussurrou, imaginando Helena colocando o anel em seu dedo minúsculo como um último ato de amor, um farol contra a escuridão. Marcos sentou-se ao lado dela, pegando sua mão. Um gesto simples, mas carregado de intimidade. Você superou isso tudo, Fernanda. Abandonada, adotada, lutando pela sua família adotiva. E agora, aqui está você, reconectando pedaços de uma vida que nem sabia que existia. Eu sinto orgulho de você. Dona Clara irrompeu na sala com uma bandeja de chá de camomila, tentando aliviar o momento com seu humor prático. Bem, se vocês são primos agora, pelo menos o flerte para por aqui, né? Se não vira novela mexicana. Marcos e Fernanda riram ao mesmo tempo, um riso nervoso, mas genuíno que quebrou a intensidade emocional. Clara, você é incorrigível, Marcos rebateu piscando para Fernanda. Mas quem disse que primos não podem ser amigos próximos? Fernanda corou, retribuindo o olhar com um sorriso malicioso. Cuidado, primo. Eu sei onde você guarda aqueles relógios caros agora. O momento engraçado aliviou o peso,
transformando a revelação em algo celebratório, como se o destino os tivesse unido não para separar, mas para curar feridas antigas. Com a confirmação em mãos, Marcos decidiu que era hora de contar a Dona Helena. Ela precisa saber. Minha mãe sofreu com o desaparecimento da irmã por anos. Contratou investigadores, guardou cartas velhas de Helena como tesouros. Isso vai ser um bálsamo para ela. Fernanda assentiu, mas o medo a apertou. E se ela me rejeitar? Eu sou o lembrete de uma perda dupla. A irmã e a sobrinha que nunca soube que existia. Marcos apertou sua mão mais forte. Ela vai te amar. Mães como a minha, elas sentem o sangue chamando. Eles dirigiram até a casa de Helena, uma residência aconchegante à beira de um lago artificial, com janelas que capturavam o reflexo da água como espelhos da alma. Durante a viagem, o romance latente floresceu em conversas leves. Marcos contou histórias engraçadas da infância, como a vez que tentara surfar em uma prancha improvisada e acabara coberto de algas. Eu parecia um monstro marinho, ele riu. Fernanda rebateu com sua própria anedota. Eu uma vez tentei cozinhar para Pedro e Maria e queimei o arroz tanto que o alarme de incêndio disparou. Eles riram por semanas. Os risos os aproximaram, transformando o nervosismo em cumplicidade. Ao chegarem, Helena abriu a porta com seu sorriso habitual, vestindo um suéter leve e o anel reluzindo no dedo, idêntico ao de Fernanda, que ela agora usava de volta. Marcos, que surpresa boa! E quem é essa moça linda? Seus olhos castanhos, tão semelhantes aos de Fernanda, fixaram-se nela, e o sorriso vacilou, transformando-se em reconhecimento instintivo. Mãe, Marcos disse suavemente, esta é Fernanda, filha da tia Helena, sua sobrinha. Helena ficou imóvel por um segundo. Eterno! Então suas mãos tremeram ao tocar o rosto de Fernanda. Meu Deus, você tem os olhos dela, os olhos da minha irmã. Lágrimas rolaram e ela puxou Fernanda para um abraço apertado, maternal, cheio de um amor que transcendia o tempo perdido. Minha menina, eu nem sabia que você existia, mas agora que vejo, é como se Helena voltasse para mim através de você. Fernanda chorou nos braços dela, sentindo um calor que Pedro e Maria haviam proporcionado, mas com uma camada nova, biológica, inegável. Eu sinto muito pela sua perda, mas o anel, ele me guiou até aqui. Helena afastou-se ligeiramente, tocando o anel de Fernanda. Victor fez 2, um para mim e um para Helena. Era o símbolo do nosso amor fraternal. Agora, eles se reuniram como nós. O momento era profundamente emocional, cheio de empatia. Helena compartilhou histórias de Helena, uma mulher aventureira, apaixonada por pintura, que sonhava com uma vida livre. Ela pintava o mar como ninguém. Você herdou isso? Algum talento artístico? Fernanda sorriu através das lágrimas. Eu amo desenhar ondas nas margens dos cadernos. Talvez sim. Marcos observava, o coração inchado de emoção, vendo sua mãe reviver e sua prima encontrar raízes. Mas a superação não parava ali. Helena insistiu em conhecer Pedro e Maria. Eles te criaram com amor. Quero agradecer pessoalmente. Fernanda ligou para eles, e a conversa foi um misto de choque e alegria. Filha, se isso te faz feliz, nós apoiamos. Você sempre foi nosso anjo. Marcos, vendo a resiliência de Fernanda, sentiu a atração crescer, não mais proibida pelo status de empregada, mas complicada pela família. Na volta para casa, ele parou o carro em um mirante com vista para o mar. Fernanda, isso muda tudo, mas não muda o que sinto por você. Ela olhou para ele, o pôr do sol pintando seus rostos de dourado. Eu também sinto, mas somos primos, e eu ainda sou sua empregada. Ele riu. Empregada? Depois disso, você é parceira. Vamos navegar isso. Juntos. Um beijo hesitante selou o momento, romântico e cheio de promessas, mas com o dilema moral de laços familiares testando sua superação. Enquanto isso, Alberto enfrentava as consequências. Preso por encobrimento e falsificação de documentos, sua confissão trouxe closure, mas também dor.
Fernanda decidiu usar parte da herança que agora lhe cabia, como filha de Helena, para ajudar famílias adotivas em dificuldades, criando uma fundação para apoio médico, um tributo a Pedro e Maria. Eu superei o abandono, agora ajudo outros a superarem o deles. Ela disse a Marcos, que a apoiou incondicionalmente. Um momento engraçado surgiu quando, organizando papéis antigos, encontraram uma carta de Helena descrevendo um amor secreto com um marinheiro charmoso. Meu pai biológico era marinheiro? Explique meu amor pelo mar, Fernanda brincou, e Marcos rebateu. Então você é parte sereia? Isso explica por que me encanta tanto. O riso os uniu mais, em meio à emoção profunda. Com a revelação do DNA ainda ecoando como ondas suaves em uma praia distante, a mansão Henrique se transformou em um ninho de redescobertas e conexões profundas, onde cada dia trazia uma mistura de alegria, nostalgia e os inevitáveis dilemas que acompanham laços familiares recém-encontrados. Fernanda decidiu ficar na mansão por um tempo, não mais como empregada, mas como parte da família. Uma transição que Marcos facilitou com gentileza, insistindo para que ela ocupasse um dos quartos de hóspedes no andar superior, com vista para o jardim que ela tanto amava cuidar. Você não precisa mais limpar nada aqui, a menos que queira, ele disse uma manhã, enquanto tomavam café na varanda, o sol filtrando através das folhas das árvores. Mas, se insistir, pelo menos me deixe ajudar. Eu sou ótimo em espanar poeira, desde que não seja a poeira das minhas próprias memórias ruins. Fernanda riu, um som leve e genuíno que enchia o ar de calor, mas por dentro sentia o peso da superação. Deixar para trás a identidade de trabalhadora humilde para abraçar uma herança que nunca imaginara. Helena visitava quase diariamente, trazendo álbuns de fotos amarelados pelo tempo e histórias que pintavam um retrato vívido de Helena. Não como uma figura trágica, mas como uma mulher vibrante, cheia de sonhos e rebeldia. Sua mãe adorava dançar na chuva. Helena contou uma tarde, enquanto as três sentavam no jardim, bebendo chá gelado. Uma vez, durante uma tempestade na casa do lago, ela me arrastou para fora e giramos até ficarmos encharcadas. Vitor ria tanto que quase caiu da varanda. Fernanda absorvia cada palavra, sentindo uma conexão crescente com a mãe biológica que perdera tão cedo. Eu faço o mesmo. Pedro e Maria sempre me chamavam de menina da chuva, porque eu saía correndo para dançar nas poças. Helena tocou o braço dela com carinho maternal. Você herdou o espírito dela. E o anel, ele era o amuleto de Helena contra as ondas da vida, como ela dizia. Agora, ele te trouxe de volta para nós. A empatia fluía como um rio. Fernanda chorava pela perda de Helena, mas celebrava a vida que Pedro e Maria lhe deram, uma superação forjada em amor adotivo. Mas nem tudo era serenidade. O romance entre Fernanda e Marcos pairava como uma nuvem carregada de eletricidade, atraente, mas complicada pela revelação de parentesco. Uma noite, após um jantar familiar onde Helena preparara pratos favoritos de infância, incluindo um peixe grelhado com ervas que evocava memórias do mar, eles se encontraram sozinhos na biblioteca, cercados por livros antigos que cheiravam a história. Marcos folheava um volume sobre navegação, um hobby que herdara do pai, quando Fernanda se aproximou, tocando o ombro dele. Isso muda tudo, não é? Ser primos, ela murmurou, o coração apertado entre desejo e dúvida moral. Marcos fechou o livro, virando-se para encará-la, os olhos castanhos brilhando à luz suave da luminária. Muda, sim, mas o que sinto por você veio antes dessa revelação. É real. Fernanda, nós não crescemos juntos, não compartilhamos infância, somos adultos e o coração não segue árvores genealógicas. Ele pegou a mão dela, entrelaçando os dedos. Um gesto romântico que enviou arrepios por sua pele. Fernanda hesitou, o dilema pesando. Sociedade, família, o que diriam?
mas a atração era inegável, construída em momentos roubados, como aquela vez, dias antes da acusação, quando ele a ajudara a arrumar uma prateleira alta, seus corpos colados, e ele sussurrara: "Você ilumina esse lugar mais que qualquer lâmpada." Agora, com a verdade exposta, o flerte ganhava profundidade. "E se machucarmos Helena, ou Pedro e Maria?" ela perguntou, voz embargada. Marcos sorriu suavemente, puxando-a para mais perto. "Vamos devagar, conversar com eles, mas eu não vou negar isso só por um laço de sangue distante. Um beijo seguido, mais intenso que o anterior, cheio de paixão contida e promessas sussurradas, mas interrompido por um barulho cômico. Dona Clara, entrando com uma vassoura, tropeçando em um tapete e quase caindo. "Ops, desculpem, pensei que estavam discutindo livros, não. Bem, isso." Ela riu corando, e eles se separaram aos risos, um momento engraçado aliviando a tensão. "Clara, você é nosso anjo da guarda, ou da interrupção." Marcos brincou, e Fernanda acrescentou: "Pelo menos não foi João com o carro buzinando." A superação se manifestava em ações concretas. Fernanda, com a herança de Helena agora acessível, uma quantia modesta mas significativa, deixada em um fundo esquecido, expandiu sua ideia de fundação. Chamou-a de Ondas de Esperança, focada em apoiar mães solteiras e famílias adotivas, oferecendo assistência médica e educacional. "É pelo que Helena passou, sozinha e grávida", ela explicou a Marcos durante uma reunião com advogados. "E por Pedro e Maria, que me deram tudo sem pedir nada." Marcos, impressionado com sua determinação, juntou-se ao projeto, usando sua rede de contatos para atrair doadores. "Você é incrível. Fernanda superou um abandono, uma acusação injusta, e agora transforma dor em ajuda para outros." Um momento romântico surgiu ali, no escritório. Ele a elogiou, e ela, corando, rebateu: "E você superou sua teimosia de milionário. Quem diria que o homem que me acusou de roubo viraria meu maior aliado?" Ele riu. "Aliado? Eu miro em algo mais... parceiro de vida, talvez." Enquanto isso, o encontro entre as famílias adotiva e biológica aconteceu em um almoço no jardim da mansão. Um evento cheio de emoções cruas e risos inesperados. Pedro e Maria chegaram nervosos, carregando uma cesta de frutas frescas da horta deles. Para adoçar o dia, Maria disse com um sorriso tímido. Helena os recebeu com abraços calorosos. "Vocês são heróis. Cuidaram da minha sobrinha como se fosse filha de sangue." Pedro, um homem quieto, mas sábio, enxugou uma lágrima. "Ela sempre foi nossa, mas ver essa alegria no rosto dela vale qualquer mudança." O almoço fluiu com histórias. Maria contou como Fernanda, criança, insistia em desenhar mares em todos os papéis, e Helena riu. Igual a Helena, ela pintava oceanos inteiros nas paredes. Um momento engraçado veio quando João, servindo vinho, derrubou uma taça no colo de Pedro. "Desculpe, senhor, é que estou nervoso com tanta família reunida." Todos riram e Pedro brincou. "Sem problema, é como uma bênção molhada." Mas dilemas surgiram. Alberto, na prisão, enviou uma carta pedindo perdão, confessando que agira por medo de escândalo familiar. Fernanda debateu perdoá-lo. Ele causou dor, mas talvez tenha sido vítima de pressões antigas. Marcos a apoiou. "Sua escolha. Mas veja como superamos, de acusação a isso." O romance progredia devagar, com passeios noturnos pelo jardim, mãos dadas sob as estrelas, conversas sobre sonhos futuros. "Quero voltar a estudar enfermagem", Fernanda confidenciou, "para ajudar na fundação." Marcos beijou sua testa. "E eu estarei ao seu lado, prima ou não." A empatia os unia, transformando o plot twist em um caminho de cura coletiva. À medida que os dias se transformavam em semanas, a mansão Henrique pulsava com uma energia renovada, como se as paredes antigas absorvessem a alegria de uma família recomposta após décadas de sombras.
Fernanda, agora imersa em sua nova realidade, equilibrava o tempo entre a Fundação Ondas de Esperança e as visitas frequentes de Pedro e Maria, que se tornaram presenças constantes nos almoços de domingo. Helena, com seu instinto maternal afiado, organizava esses encontros como rituais sagrados, cozinhando pratos que misturavam as tradições das duas famílias. O peixe assado de Helena, com o tempero caseiro de Maria, criando sabores que simbolizavam a fusão de mundos. Vocês me deram uma neta que eu nem sabia que tinha, Helena disse a Pedro e Maria em um desses dias, os olhos brilhando de gratidão enquanto servia porções generosas. Pedro, sempre reservado, respondeu com um aceno emocionado. E vocês nos deram a chance de ver nossa menina florescer. Ela sempre mereceu mais do que podíamos dar. Fernanda observava, o coração transbordando de empatia, pela humildade de seus pais adotivos, pela resiliência de Helena em superar a perda da irmã, e pela própria jornada de superação, de uma vida de lutas financeiras para um legado de amor e herança. Mas em meio à harmonia, dilemas internos fervilhavam, especialmente no romance entre Fernanda e Marcos, que crescia como uma chama teimosa, desafiando convenções. Uma tarde chuvosa, enquanto a chuva tamborilava nas janelas panorâmicas da biblioteca, Fernanda encontrou Marcos ali, absorto em relatórios da empresa, mas com um olhar distante, como se lutasse contra pensamentos invisíveis. Pene pelos seus pensamentos? Ela brincou, aproximando-se com 2 xícaras de chá quente. Um hábito que adotaram, transformando momentos rotineiros em flertes sutis. Marcos ergueu os olhos, sorrindo com aquela covinha que a derretia desde o primeiro dia. Estava pensando em nós. Isso, ser primos. A sociedade vai julgar, Helena pode se preocupar, mas quando te vejo, nada mais importa. Ele pegou a xícara, seus dedos roçando os dela deliberadamente, enviando um calor que contrastava com o frio da chuva lá fora. Fernanda sentou-se ao lado dele, o dilema moral apertando seu peito como uma âncora. Eu sinto o mesmo. Lembra daquela vez, antes de tudo explodir, quando você me ajudou a limpar o sótão e acabamos cobertos de poeira? Você riu e disse que eu parecia uma fantasma charmosa. Marcos gargalhou, um som profundo e genuíno que ecoou pela sala, e você rebateu dizendo que eu era o fantasma teimoso que assombrava a mansão. Foi aí que percebi, você me via além do dinheiro, além do nome. O momento engraçado evoluiu para algo mais romântico. Ele se inclinou, capturando seus lábios em um beijo lento, cheio de urgência contida, como se cada toque fosse uma declaração contra o mundo. Mas Fernanda se afastou gentilmente, lágrimas nos olhos. E se isso machucar nossa família? Eu superei o abandono, a acusação. Não quero perder o que conquistei por impulsos. Marcos assentiu, respeitando sua hesitação, mas com determinação. Então vamos enfrentar juntos, conversar com Helena primeiro. Ela é sábia, vai entender que o amor não segue regras rígidas. A conversa com Helena aconteceu naquela mesma noite, durante um jantar íntimo, à luz de velas na sala de jantar, onde o anel de Fernanda brilhava como um lembrete constante de origens compartilhadas. Mãe, precisamos te contar algo. Marcos começou, segurando a mão de Fernanda sob a mesa para apoio. Helena, perceptiva como sempre, sorriu calmamente. Eu já suspeitava. Os olhares de vocês lembram como Victor e eu nos conhecíamos? Amor não pede permissão. Fernanda, emocionada, explicou. Somos primos, mas o que sentimos veio antes da verdade. Não queremos te decepcionar. Helena enxugou uma lágrima, tocando o próprio anel. Decepcionar? Vocês me deram vida de novo. Helena teria aprovado. Ela viveu um amor proibido e... veja o que nasceu dele. Você, Fernanda. Superem os medos. A família apoia o que faz o coração bater forte.
O alívio foi palpável, como uma onda lavando dúvidas, e eles brindaram, rindo de um momento leve quando Dona Clara entrou com a sobremesa e piscou. Finalmente, eu shippo vocês desde o dia 1. Mas nada de beijos na cozinha, hein? Com o aval de Helena, a superação se estendeu a Pedro e Maria, em uma visita surpresa à casa modesta deles na periferia. Fernanda e Marcos chegaram com flores e vinhos, e após uma conversa honesta, Maria abraçou Fernanda. Filha, se ele te faz feliz, é o que importa. Nós superamos perdas, vocês superem julgamentos. Pedro, prático, acrescentou com humor. Só não me faça avô antes da hora. Todos riram, transformando o dilema em união. Mas uma nova situação surgiu. A fundação de Fernanda atraiu a atenção da mídia, com repórteres curiosos sobre a herdeira perdida e seu romance com o primo. Isso pode virar escândalo, Marcos alertou, mas Fernanda, fortalecida, rebateu. Então enfrentamos. Minha vida foi cheia de reviravoltas. Essa é só mais uma para superar juntos. O romance floresceu em gestos cotidianos. Um piquenique no jardim, onde Marcos a surpreendeu com um colar complementar ao anel. Uma onda de safira, simbolizando seu amor pelo mar. Para nos lembrar que ondas vêm e vão, mas o amor fica, ele disse, beijando-a sob o sol poente. Fernanda retribuiu com um desenho que fez dele, capturando sua essência. Você me inspira a criar, como Helena faria. Emocionalmente era intenso, lágrimas misturadas a risos, como quando, durante uma dança improvisada na chuva, Marcos escorregou e caiu na grama, puxando-a junto. Veja, até o céu conspira para nos unir. Ela riu até doer a barriga, sentindo-se viva, superando inseguranças com o apoio dele. Enquanto isso, Alberto, da prisão, enviou uma doação anônima para a fundação, um gesto de redenção que tocou Fernanda profundamente. Ele errou, mas talvez esteja superando seus demônios. Ela refletiu, inspirando Marcos a perdoar antigas rusgas familiares. A história deles evoluía, cheia de emoção, romance e superação, preparando o terreno para desafios maiores. As semanas seguintes à aprovação familiar trouxeram uma calmaria aparente à mansão Henrique, mas por baixo da superfície, tempestades emocionais começavam a se formar, testando a resiliência de todos os envolvidos. Fernanda, agora plenamente integrada à rotina da família biológica, dedicava manhãs inteiras à Fundação Ondas de Esperança, onde coordenava doações para mães solteiras e programas de apoio psicológico, um reflexo direto de sua própria jornada de superação, transformando a dor do abandono em um farol para outras. Cada mulher que ajudamos é como resgatar um pedaço de Helena. Ela confidenciou a Helena durante uma visita à sede da fundação, um escritório modesto, mas acolhedor na cidade, decorado com pinturas do mar que Fernanda mesma criara em noites de insônia. Helena, tocada pela determinação da sobrinha, abraçou-a com força. Você não só herdou o anel dela, mas o coração. Victor ficaria orgulhoso. Ele sempre dizia que o verdadeiro legado é o bem que deixamos no mundo. Marcos, por sua vez, mergulhava ainda mais na empresa familiar, usando sua influência para parcerias com a fundação, mas o romance com Fernanda o consumia em dilemas internos profundos. Uma noite, após um dia exaustivo de reuniões, ele a encontrou no terraço da mansão, olhando as estrelas refletidas no lago artificial, o anel brilhando suavemente no luar. Você parece pensativa, ele disse, aproximando-se com um cobertor para envolvê-la. Um gesto carinhoso que se tornara habitual, simbolizando sua proteção. Fernanda suspirou, encostando a cabeça no ombro dele. Estou. A mídia está farejando nossa história. Um repórter ligou hoje, perguntando sobre a herdeira acusada que virou prima e algo mais. E se virar um escândalo? Pedro e Maria são simples. Não merecem ser arrastados para isso. Marcos beijou o topo da cabeça dela, o cheiro de seus cabelos misturando-se ao ar noturno. Vamos enfrentar,
Mas confesso, eu também tenho medos. Ser primo, e se isso afetar a empresa? Os acionistas são conservadores. O dilema moral os atingiu como uma onda fria. O amor deles era puro, nascido de admiração mútua antes da revelação. Mas o mundo exterior via laços de sangue como barreiras intransponíveis. Lembra quando tudo começou? Fernanda murmurou, virando-se para encará-lo. Você me... acusando, eu chorando, e agora aqui estamos apaixonados. Superei tanta coisa, a pobreza, a dúvida sobre minhas raízes. Não vou deixar julgamentos nos separarem. Marcos sorriu, puxando-a para um beijo apaixonado, cheio de urgência e ternura, como se cada toque afirmasse sua escolha. Mas o momento foi interrompido por um trovão distante, seguido de chuva torrencial. Eles correram para dentro, rindo encharcados. Veja, até o céu chora por nós. Marcos brincou, sacudindo a água dos cabelos, como um cachorro molhado. Fernanda gargalhou. Ou está nos batizando para uma nova fase. Você parece um patinho perdido. O humor os salvou da seriedade, transformando a tensão em cumplicidade leve. No dia seguinte, uma reviravolta inesperada veio na forma de uma carta anônima entregue à fundação. Uma doação substancial, acompanhada de uma nota pedindo perdão. Eu causei dor, mas vejo agora o bem que nasceu dela. Use para curar outras feridas. Fernanda reconheceu a caligrafia. Era de Alberto, ainda na prisão. Emocionada, ela compartilhou com Marcos durante um almoço improvisado na cozinha, onde Dona Clara os observava com um sorriso maternal. Ele está tentando se redimir. Talvez eu deva visitá-lo, perdoar para fechar o ciclo. Marcos hesitou, a raiva antiga pelo primo borbulhando. Ele quase destruiu tudo. Mas se te ajuda a superar, eu vou contigo. A visita à prisão foi intensa. Alberto, envelhecido e arrependido, chorou ao ver Fernanda. Eu agi por medo, para proteger a família, de um escândalo, mas roubei sua vida. Fernanda, com empatia profunda, tocou a mão dele através do vidro. Você errou, mas eu superei. Use seu tempo aqui para refletir. Talvez ajude outras famílias. A reconciliação trouxe closure, fortalecendo Fernanda e inspirando Marcos a perdoar velhas mágoas empresariais. Enquanto isso, Pedro e Maria surpreenderam todos com uma visita inesperada, trazendo notícias. A saúde de Maria melhorara com os tratamentos pagos pela herança de Fernanda. Você nos salvou, filha, Pedro disse, abraçando-a. Mas o momento emocional veio quando Maria puxou Fernanda de lado. Sobre você e Marcos, nós vemos o amor. Não deixe o prima impedir. Vida é curta. Helena saberia disso. As palavras liberaram um peso, e naquela noite, Fernanda e Marcos celebraram com um jantar romântico no jardim, sob luzes de fada. Ele a surpreendeu com um anel de noivado simbólico, não o oficial, mas uma promessa, uma onda entrelaçada com uma rosa, representando seus legados. Case comigo quando estivermos prontos, supere comigo o que vier. Lágrimas de alegria rolaram, e eles dançaram sob as estrelas, rindo quando João, espiando, aplaudiu. Finalmente, mas nada de casamento sem meu bolo especial. Porém, uma nova situação surgiu. A mídia publicou uma matéria sensacionalista sobre o romance proibido na família Henrique, forçando-os a uma coletiva de imprensa. Fernanda, nervosa mas determinada, falou: nosso amor é honesto. Superamos acusações, perdas. O parentesco é só um detalhe. Marcos a apoiou. Ela me ensinou que família é escolha. O apoio público veio em ondas, com mensagens de empatia de estranhos, virando o escândalo em inspiração. Um momento engraçado. Durante a coletiva, um repórter perguntou se o anel era amaldiçoado, e Fernanda rebateu rindo: não abençoado, me trouxe para casa. A superação coletiva os uniu mais, preparando para o clímax da jornada. Com o escândalo midiático agora uma página virada, transformado em uma onda.
de apoio público que impulsionou as doações para ondas de esperança para níveis recordes, Fernanda e Marcos encontraram um ritmo novo em suas vidas entrelaçadas, onde o amor deles florescia, não apesar dos obstáculos, mas por causa da superação coletiva que os moldara. Fernanda, agora matriculada no curso de enfermagem que abandonara anos antes, equilibrava estudos com a gestão da fundação, usando sua herança para expandir programas que ofereciam terapia gratuita para crianças adotadas. Um tributo pessoal à sua própria infância fragmentada. Cada sessão que financiamos é como curar uma ferida que eu carreguei por tanto tempo. Ela confidenciou a Marcos durante uma caminhada ao entardecer pelo litoral, o mar lambendo a areia como um lembrete vivo de suas raízes. Marcos, inspirado por ela, implementou políticas na empresa para apoiar funcionários com famílias adotivas, dizendo: "Você me mostrou que negócios não são só números, são sobre pessoas superando juntas." Helena, cada vez mais envolvida, organizou uma viagem surpresa para a antiga casa à beira-mar da família, agora restaurada como um retiro particular. Um gesto para reconectar com memórias de Helena. "Vamos honrar o passado enquanto construímos o futuro", ela anunciou, embalando malas com fotos antigas e o diário de Helena, que descobrira em um baú esquecido. A viagem foi um turbilhão de emoções. Ao chegarem, Fernanda sentiu um arrepio ao pisar na varanda de madeira, memórias vívidas surgindo como fantasmas. Amigáveis. Ela correndo pela praia, Helena pintando ao seu lado, ensinando-a a misturar cores para capturar o azul infinito do oceano. "Eu me lembro agora, ela me chamava de minha pequena artista das ondas." Fernanda chorou, abraçando Helena, que enxugava lágrimas próprias. "E você era, vamos pintar juntas como ela faria." O momento de empatia profunda uniu as duas, com Helena compartilhando histórias inéditas. Helena's amor secreto não era um marinheiro qualquer, mas um artista local que fugira para evitar escândalos, deixando cartas poéticas que Helena lera em voz alta, voz embargada. Marcos, observando de longe, sentiu o coração inchar de admiração por Fernanda. Sua força em superar o desconhecido, transformando-o em arte e ação. Mas a viagem trouxe um dilema novo. Durante um jantar à luz de velas na praia, com o som das ondas como trilha sonora, ele se ajoelhou, tirando uma caixinha do bolso. "Fernanda, prima, amor da minha vida, case comigo. Não apesar do nosso laço, mas eu com ele, porque nos uniu de maneiras que ninguém entende." O anel de noivado era personalizado. Uma safira central ladeada por gravuras de ondas e rosas, simbolizando a fusão de seus legados. Fernanda, lágrimas nos olhos, hesitou por um instante. O peso da sociedade, a memória da acusação inicial, o medo de mais julgamentos. E se o mundo não aceitar? Eu superei tanta coisa, mas isso é para sempre. Marcos pegou sua mão, beijando o anel antigo. O mundo não dita nosso coração. Nós superamos acusações, segredos familiares, superaremos isso casados. Helena, que espiava discretamente, irrompeu em aplausos, chorando de alegria. Helena estaria dançando na chuva agora. "Sim, minha menina, diga sim." Fernanda riu através das lágrimas, aceitando. "Sim, Marcos, vamos superar-o para sempre juntos." O momento romântico foi selado com um beijo passionate sob as estrelas, mas não sem um toque engraçado. Uma onda maior que o esperado molhou todos, fazendo Helena escorregar na areia e cair, sentada rindo histericamente. Veja, até o mar à prova, mas com um banho frio. Marcos ajudou-a a se levantar, todos encharcados e gargalhando, transformando a proposta em uma memória inesquecível de leveza em meio à intensidade. De volta à mansão, preparativos para o casamento começaram, mas uma situação nova surgiu. Pedro e Maria, ao saberem,
expressaram preocupação sutil sobre a rapidez. Filha, estamos felizes, mas certifiquem-se de que é o que ambos querem, além do romance. Maria aconselhou durante uma videochamada, sua voz cheia de amor maternal. Fernanda, tocada, organizou um fim de semana na casa adotiva, onde Marcos se integrou à simplicidade, ajudando Pedro na horta, cozinhando com Maria, compartilhando histórias. Eu vim de mansões, mas aprendi com você que lar é onde o coração está. Marcos disse a Pedro, que assentiu. Então cuide bem dela. Ela superou abandonos, não a abandone. A empatia fluiu, com Marcos confessando suas inseguranças. Eu temi perder tudo, e quando a acusei. Agora temo não ser digno. Pedro apertou seu ombro. Digno é quem aprende e ama. Bem-vindo à família, a nossa também. Enquanto isso, Dona Clara e João se tornaram aliados no planejamento, com Clara criando um bolo temático de ondas e anéis, e João decorando o carro com flores. Um momento engraçado. Durante uma prova de vestido, Fernanda tropeçou na bainha, caindo nos braços de Marcos, que entrara por acidente. Ops, ensaiando a dança nupcial? Ele brincou, e ela rebateu, corando. Ou testando se você me pega sempre. O riso aliviou tensões, mas uma reviravolta emocional veio quando Fernanda descobriu uma carta final de Alberto, enviada antes de sua transferência para uma prisão de regime semiaberto. Vi notícias do noivado. Perdoe-me por ter iniciado a cadeia de dor, mas veja o bem que nasceu. Supere com felicidade. Tocada, Fernanda decidiu convidá-lo para o casamento como gesto de reconciliação final. Ele errou, mas todos merecem uma chance de superar. Romance atingiu picos. Noites de paquera no jardim, onde Marcos a surpreendia com piqueniques, sussurrando promessas. Dias de flerte sutil na fundação, onde ele a ajudava com papeladas, roubando beijos rápidos. Você me faz superar minha versão solitária, ele admitia, e ela respondia. E você me faz voar além das ondas. A superação culminava, preparando um final de cura total. O dia do casamento amanheceu como um presente do universo, com o sol filtrando através de nuvens suaves sobre o jardim. Da mansão Henrique, transformado em um paraíso de flores brancas e azuis que ecoavam as ondas do mar. Um tributo ao anel que unira tudo. Fernanda, no quarto que outrora fora de hóspedes, mas agora seu santuário pessoal, olhava-se no espelho. O vestido simples, mas elegante, caindo como uma cascata de seda. O anel de Helena brilhando no dedo ao lado do novo anel de noivado. Lágrimas de emoção ameaçavam borrar a maquiagem sutil, mas eram lágrimas de pura gratidão. Pela superação de uma vida de incertezas, pelo amor encontrado em Marcos e pelas duas famílias que a cercavam como âncoras inabaláveis. Helena entrou, radiante em um vestido lavanda, ajustando o véu de Fernanda com mãos trêmulas. Você está linda, minha sobrinha, filha do coração. Helena estaria aqui, dançando de alegria. Fernanda abraçou-a, sentindo o peso da empatia. Obrigada por me aceitar, por me dar raízes. Eu superei o vazio porque vocês me preencheram. No jardim, Marcos esperava no altar improvisado sob um arco, de rosas, nervoso, mas com um sorriso que iluminava tudo ao redor. Pedro e Maria sentavam-se na primeira fileira, ao lado de Helena, simbolizando a união das famílias. Pedro com um terno novo, Maria enxugando lágrimas discretas, orgulhosos da filha que criaram com tanto sacrifício. Dona Clara e João, como padrinhos honorários, corriam nos bastidores. Clara ajustando o bolo monumental, João garantindo que o carro de fuga, agora um conversível decorado, estivesse pronto. Um momento engraçado surgiu. Quando durante os votos Marcos tropeçou nas palavras: Fernanda, desde o dia que te acusei de roubar o anel, espere, isso não soa romântico. Todos riram. Inclusive o oficiante, e Fernanda rebateu com um piscar. Pelo menos você admitiu que era teimoso. Eu te amo apesar e por causa disso.
O beijo selou os votos, apaixonado e cheio de promessas, sob aplausos que ecoavam como ondas aplaudindo a costa. A recepção foi um festival de emoções e risos, mesas leidem com pratos que misturavam as receitas de Maria, arroz caseiro com ervas, e Helena, peixe grelhado ao estilo Henrique, criando um banquete que honrava ambos os mundos. Alberto, liberado para o dia sob condicional e convidado por Fernanda, aproximou-se hesitante, oferecendo um brinde tímido. Eu causei a separação, mas vocês superaram com união. Obrigado pelo perdão. Fernanda o abraçou brevemente, um gesto de closure definitivo. Todos merecemos redimir-nos. Agora, vamos celebrar. Um destaque romântico veio na primeira dança. Marcos e Fernanda rodopiaram ao som de uma melodia suave sobre o mar, ele sussurrando. Você me ensinou a superar a solidão, a ver além das aparências. Minha prima, minha esposa, minha tudo. Ela respondeu com um beijo leve. E você me deu asas para voar sobre as ondas. Juntos superamos qualquer tempestade. Mas o clímax emocional veio em um brinde coletivo. Helena ergueu a taça, voz embargada. Para Helena, que nos deu Fernanda, para Victor, cujo anel nos guiou, para Pedro e Maria, que a criaram com amor puro. Superamos perdas, acusações, segredos e emergimos mais fortes, uma família escolhida. Lágrimas rolaram, mas seguidas de risos quando João, animado, derrubou uma taça acidentalmente. Ops! Brinde molhado para a sorte eterna. O humor selou o dia, transformando qualquer resquício de dor em alegria compartilhada. Meses após, a vida seguiu em um fluxo harmonioso. Fernanda concluiu a enfermagem, expandindo a fundação para clínicas móveis que atendiam comunidades costeiras. Um legado vivo de superação. Marcos, ao seu lado, equilibrou a empresa com viagens românticas, como uma lua de mel em ilhas remotas, onde dançaram na chuva, rindo de memórias passadas. Pedro e Maria visitavam frequentemente, trazendo netos adotivos em potencial. Cães resgatados por enquanto Helena pintava retratos da família reunida. O anel, agora passado para uma nova geração simbólica através da fundação, representava não roubo, mas reunião, um ciclo de amor que superava tudo. Anos depois, sentados na varanda à beira-mar, Fernanda e Marcos assistiam ao pôr do sol, mãos entrelaçadas. Quem diria que uma acusação levaria a isso? Ele murmurou. Ela sorriu tocando o anel. O destino nos testou, mas superamos, com amor, empatia e um pouco de humor. E assim, sua história, de suspeita à eterna união, inspirava todos ao redor, provando que as maiores reviravoltas levam aos horizontes mais belos.